Ligou agora. Quem tá entrando aí vai me dizendo se tá com áudio. O microfone estava desligado. Eu não sei se estava funcionando. Espero que esteja. Rodrigo, Jéssica, Laís, Ana. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me dá um feedback aqui. Porque o meu microfone estava desligado. Aí eu não sei se está funcionando. Agora tá? Maravilha, então. Perfeito. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre medo de empreender. Essa é a live da noite. Está com áudio? Perfeito. Maravilha. Quem aqui tem medo de empreender? Quem tem algum tipo de medo para empreender? Coloca eu. Diz aí se bate algum frio na barriga, se você tem medo de dar algum passo no seu negócio. Qual é o seu principal medo sobre empreender? Vamos fazer uma live mais dinâmica aqui, para a gente poder ir direto nos pontos que você tem medo. Quem tem medo de empreender? Ou quem não tem medo nenhum? Diz aí. Eu acredito que ninguém está isento disso. Todo mundo tem algum tipo de medo. Esse medo de empreender, muitas vezes ele vem do ponto de medo do fracasso, medo de ter perdas financeiras, medo de não ser o suficiente. A Jéssica falou aqui, o medo sempre bate. O medo, ele principalmente acontece quando você tem um cenário do outro lado que você não sabe como é. Medo do desconhecido. Então, geralmente, quando a gente vai começar a empreender, a gente não sabe como é que é. A gente não sabe como é que é do outro lado. A Catarina Cristóvão aqui falou medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a fazer meus 10 mil de faturamento, posteriormente em 2 meses a gente foi para 20 mil, eu vivia de salário mínimo. Eu sabia administrar R$ 1.500. Na época era o salário mínimo. Ainda era um pouquinho acima do salário mínimo porque eu ganhava adicional noturno e periculosidade, porque eu trabalhava com 88 mil volts na CPTM. Eu tinha que desligar a linha do trem. Então, quando eu comecei a empreender, eu comecei a mexer com dinheiro que eu não mexia. Logo, bate aquele frio na barriga. Bate aquele frio na barriga de agora eu preciso contratar alguém. A primeira contratação é aquela que você gela. Será que eu vou dar conta de manter? A Jéssica falou, nunca empreendi na vida, sempre estive na CLT. É tudo novo e incerto. É tudo novo e incerto. Realmente, você não sabe o que vem do outro lado. E aí que tá uma questão. A maioria das pessoas começa esse negócio sozinho. Eu comecei esse negócio sozinho. Eu tava com a Letícia, mas se tem um erro que eu cometi por falta de conhecimento, não tinha quem me direcionasse. Era eu estar andando com alguém, eu ter um mentor junto comigo. Isso aqui é um ponto que dá muito mais tranquilidade. Porque, por exemplo, quando você tá sozinho, sozinha nessa jornada, você vai começar a dar um monte de tiro cego. Será que é isso? Não, eu vou fazer isso. Não, eu vi isso nesse curso, eu vou fazer. Só que muitas vezes são estratégias feitas para um determinado posicionamento de negócio. Por exemplo, existem várias vertentes no marketing digital. Se você começar a seguir o Érico Rocha, por exemplo, você vai ver ele falando de lançamento. Não, faça lançamento, faça lançamento, faça lançamento. Quando você amadurece no mercado, você percebe que lançamento, o modelo de lançamento para vender cursos, é um dos modelos que existem de vendas. É um canal de vendas. Só que lançamento você faz de 1 mês e meio a 1 mês e meio, 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. Dá um baita de um trabalho para fazer. E se você vive só de lançamento, você corre risco o tempo inteiro. É aquela ideia do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. O que é lançamento? Aquelas 3, 4 aulas que as pessoas fazem, chamam você, vai lá e depois vende, faz um pico de vendas. Aí buscam um famoso 6 em 7. Então, se você seguir o Érico Rocha, ele vai estar falando muito de lançamento, muito de lançamento. Só que tem um porém. Qual que é o porém? Na vida real você não pode faturar de 2 em 2 meses. Você tem que faturar todo dia, senão você quebra. Por quê? Porque você tem boleto sempre. E aí você vai ver, sei lá, um Leandro Ladeira da vida, que os dois são sócios, inclusive. Ele vai falar de modelo perpétuo, vender todo santo dia. Quem tá certo, quem tá errado? Os dois estão certos. Só que os dois utilizam os dois. O Leandro Ladeira utiliza lançamento, o Érico Rocha utiliza perpétuo.
Recorrência. O que é recorrência? Cliente te pagando todo mês. Eu tenho uma cartela de clientes que me paga todo mês. A galera da mentoria One, a galera do individual. Isso dá tranquilidade para a empresa. Para eu poder fazer o lançamento e bater um pico de vendas. Como é que é teu nome? Não sei como é que pronuncia. Às vezes o medo é autossabotagem e de escutar as pessoas que colocam para baixo. Sim, também isso. As pessoas que te colocam para baixo. Eu já vou falar sobre elas, mas antes de falar sobre elas, esse ponto que eu estou trazendo para vocês. Muitas vezes, quando você não tem um mentor, você começa a ouvir um monte de vozes na internet. Todas elas estão certas, mas cada uma defendendo uma estratégia. Cada uma defendendo um ponto para um determinado modelo de negócios. E muitas vezes essas pessoas elas fazem todas as estratégias. Muitas vezes, que nem eu falei, uma pessoa, o Érico que trabalha com lançamento, ele tem o modelo perpétuo dele funcionando, ele tem produto perpétuo, ele tem modelo. Ai, caramba. A Letícia ligou meu fone de ouvido. Meu fone de ouvido! Vocês estão conseguindo me ouvir? Você ligou meu fone de ouvido, eu tô em live. Tá, então tem que desligar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, bota lá na caixinha, senão vai dar interferência aqui. Tem que ser bem rápido. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ouvindo normal? Ah, beleza. Que meu fone tava no celular da Letícia e apareceu aqui que emparelhou e ela tava lá do outro lado. Maravilha. Então, só recapitulando. Vão existir várias pessoas falando na internet. É por isso que muitas vezes, quem é que cai nisso? Muitas vezes, assim. Tipo, olha, tem que postar tal coisa. Ó, agora você tem que postar Reels e viralizar. Olha, agora você tem que fazer legenda desse jeito. Olha, agora você tem que fazer aquilo. Aí quando você vai ver, você abre o Reels, tem outra pessoa falando totalmente o contrário. Aí você vê que os dois têm resultado. Só que cada um tá falando uma coisa e você fica, gente, o que eu faço? Aí tem gente que fala, você tem um melhor horário para postar. O outro fala, você tem que postar todo dia. O outro fala, você não precisa postar todo dia. O outro fala, você tem que fazer lançamento. O outro fala, você tem que fazer campanha. O outro fala, você tem que dar desconto. O outro fala, você não tem que dar desconto. E aí você fica aqui no meio de tudo isso. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí bate ansiedade, bate medo, bate desespero. Então é um ponto que eu errei muito lá atrás. Não ter um mentor. Não ter alguém para perguntar. Não ter alguém para seguir uma linha. Quando eu comecei com a Letícia, eu tinha um certo conhecimento. Eu aprendi no Music Business. Para quem me conhece há um tempo sabe. Quem não me conhece, eu tinha uma banda de rock na minha adolescência. E eu aprendi a fazer marketing nessa banda. Eu tinha que tocar. E na época, pra gente tocar, a gente tinha que vender ingresso para casa de show. Então a gente vendia ingresso para casa de show e abria show de uma banda grande. Então já abri o show do Evo 84, quem lembra dessa banda? A gente abriu o show dessa banda, a gente já tocou para 2.000 pessoas e tal. Mas enfim, você tinha que vender ingresso. Eu falei, não, isso aqui tá errado. A gente vende uma cacetada de ingresso, não ganha nada para isso, gasta com equipamento. Então eu comecei a aprender marketing, music business, como é que funcionavam os negócios da música. E aí eu entendi que o produtor que a gente estava atrás para contratar a gente, para ter a nossa banda, na real, ele é cobrado pelo dono da casa de show, pelo dono da produtora, para quê? Para trazer atrações novas, trazer atrações boas. Então, se eu apareço com uma banda boa na frente dele, ele vai dar graças a Deus. Então, existe um negócio aqui, e eu comecei a entender esse processo. E a partir daí, eu comecei a entender do negócio. Só que no fim das contas, era adolescente, a banda não deu certo, terminou e tudo mais. Só que aí, com esse conhecimento, a gente conseguiu fazer o negócio da Letícia de sobrancelhas dar certo. E aí a gente saiu de salário mínimo, os dois pedimos as contas dos nossos trabalhos, com ela grávida e tal. E a gente saiu de salário mínimo de 1.000, R$ 1.500 para 20 mil de uma hora para outra. E aí bate aquele medo. E agora? E agora? Então a gente fez a primeira contratação, o Heitor, que está com a gente até hoje. Ele começou trabalhando para mim num contrato de marketing que eu tinha. De uma empresa de Goiânia de produtos alimentícios, ele começou a fazer o meu trabalho lá enquanto eu trabalhava com a Letícia. Então foi a primeira contratação. Bateu aquele frio na barriga. Pô, primeira contratação, será que eu vou dar conta de pagar? Legal. Só que o negócio cresceu muito rápido. Logo, a gente tinha uma filha pequena, gritando, chorando, e eu não conseguia trabalhar. No fim das contas, eu estava pagando o Heitor para eu poder trabalhar com a Letícia, e no fim das contas, eu não estava conseguindo trabalhar.
Porque quando a Letícia estava atendendo, eu estava com a Lara, e quando a Letícia terminava de atender, ela ficava com a Lara, mas não desenvolvia, não rolava. Casa suja, a gente no meio da bagunça e o pau comendo. Aí a gente criou coragem e contratou mais uma pessoa. Então já tinha o Heitor, aí a gente contratou uma tia nossa para cuidar da Lara. E aí o que aconteceu? A agenda da Letícia ficou cheia de design de sobrancelhas e ela precisava fazer micropigmentação. Tem um ticket maior. Aí já vai a gente de novo, vamos contratar mais uma pessoa. Mano, já tem 3 pessoas, cara. Tem eu e a Letícia. Vambora. Caraca. O Heitor, minha tia, eu, a Letícia. Tinha 4 pessoas. Vambora. Foi pra 5 pessoas. Meu, 5 pessoas numa casa de 3 cômodos. Cara, tinha mais gente lá do que espaço. Muito louco. Aí juntava cliente, tudo. Enfim, bate um medo, bate um desespero. Só que por que a gente conseguiu crescer? Porque a gente teve coragem de fazer o que tinha que ser feito. A maioria das pessoas vai travar aqui. Chega na hora de contratar, não teria contratado o Heitor. Não teria contratado a minha tia. Não teria contratado a designer de sobrancelhas. Posteriormente, a gente contratou uma designer de cílios. Aí a gente não conseguiu mais crescer. Não estava escalando mais do que aquilo. A gente teve que demitir uma pessoa. Aí teve uma funcionária que estava dando problema. A gente teve que demitir essa funcionária que estava dando problema. Só que quando isso acontece, a maioria das pessoas pensa: ah, é muito difícil empreender. Ah, olha só, as pessoas dão trabalho, isso, aquilo. Mas na real, tudo isso aqui te gera a experiência que você precisa para crescer o seu negócio. É errando que se aprende. Todo dia eu falo pra Lara, todo dia, para ela entrar na cabeça dela. A maioria das pessoas, elas têm medo de errar. O medo de empreender tá ligado a medo de errar. Por quê? Medo de passar vergonha em público, medo de fracassar e os outros verem. Então eu sempre coloco na cabeça da Lara, errar é aprender e aprender é errar. A gente tem que aprender, a gente tem que errar rápido e não errar na mesma coisa. Então ela sempre repete isso, falou, errar é, aí ela repete isso. Errar é aprender, aprender é errar, a gente tem que errar rápido e não errar nas mesmas coisas. Você tem que instalar isso aqui na tua cabeça. Por quê? Porque senão a vida vai começar a te dar as bênçãos que você tanto lutou e você não vai conseguir abraçar. Você ora para Deus pedindo bênção e de repente aparecem oportunidades. Aparece a oportunidade de alugar uma sala. Aparece a oportunidade de crescer e você fica com medo de dar esse passo. Aparece a oportunidade de contratar alguém e você não contrata. Aparece a oportunidade de investir no seu espaço. Aparece a oportunidade de fazer um determinado curso e você não faz. Quem aqui tem medo de investir? Responde aqui pra mim. Qual é o seu maior medo? Mas especificamente, se tem alguém com medo de investir, fala, eu tenho medo de investir. Qual é o seu maior medo quando o assunto é empreender? Quero conhecer qual que é o desafio de vocês. Fala aí pra mim que eu quero direcionar essa live pra você. Sabe aquela live que você entra e fala, caramba, ele tava falando comigo. É isso que eu quero. Responde aí, qual que é o seu maior medo referente a empreender? Tem gente que vai pegar mais no medo do fracasso. Os outros verem ele fracassar. Tem gente que vai pegar mais no medo de não conseguir pagar as contas. Simplesmente não conseguir pagar. Simplesmente passar vergonha. Contratar alguém, não conseguir pagar. E aí você começa a pensar, vou receber processo trabalhista. Eu vou receber muito imposto. Quem tem medo de imposto? Cara, eu tinha medo de imposto. O medo de imposto me fez travar em diversos momentos da minha carreira. A Jéssica falou, não tenho medo de investir, mas tenho medo de não ter retorno. E isso afeta a minha família. Isso afetar a minha família. Aí tá um ponto. Você investe e não volta. Sabe como é que você resolve isso? Dando pequenos passos. Dando pequenos passos e colhendo a resposta. Vou te dar um exemplo. Lá no Agente Escalável eu ensino meus alunos a investir em anúncio. Como que você sabe se esse medo seu, Jéssica, ele é tóxico ou não? Vamos supor que você investiu 30 euros em anúncio. E esses 30 euros fez retornar para você em vendas 100 euros. Olha só, você pôs 30 e voltou 100. Qual é o investimento no mundo que você coloca 30 e volta 100?
3 vezes mais. Mais do que 3 vezes mais. Praticamente nenhum. Só que aí, o que acontece com a pessoa que tem medo de investir? Ela pega esse dinheiro e fala, eu vou investir 30 de novo. Aí ela não cresce. Aí no mês seguinte ela está investindo 30 de novo. No outro mês ela investe 40. Aí fica patinando. Fica patinando. Por quê? Porque ela não aposta um pouquinho mais alto. Pô, se você fez 30, voltou 100, bota 60. Bota 100. Bota 80. É um dinheiro que não era teu. Reinveste. E aí você vai começar a crescer. Aí você vai colher resultado de novo. Colher o resultado, investe a mais. Agora, se você pega o mesmo valor, investe, retorna, você volta o mesmo valor, volta o mesmo valor. Talvez pareça óbvio, mas esse é um dos maiores erros das pessoas. Elas não continuam semeando. Ela semeia, ela colhe e ela come o fruto com caroço e tudo. Ela não volta a semear. Você precisa escalonar isso aqui. Senão, não vai. A Daiane falou, medo de imposto ainda mais aqui no Brasil. Agora até o Pix vai taxar. Beleza, o Pix vai taxar. Mas quem aqui acha que é ruim pagar imposto? Quem aqui acha que é ruim pagar imposto? Pagar muito imposto. Quem tem medo, de verdade? Quem aqui tem medo de pagar muito imposto? Responde aqui. Aqui eu vou mostrar uma trava muito forte que a gente tem. Eu tinha muito isso. Eu morria de medo de pagar muito imposto. Responde aqui. Quem tem medo de pagar muito imposto? Isso chega a apavorar. A Jéssica falou. Nesse momento eu faço exatamente isso. Cada sobrancelha que faço, invisto novamente em um curso ou algo para o espaço. Boa. Começa a investir em anúncio agora, para você trazer mais pessoas. Se você só investe em curso ou alguma coisa para o espaço, você não retorna no sentido de trazer gente nova. Você precisa destinar uma parte dessa verba para trazer pessoas novas. Senão você fica só investindo no espaço e em cursos e você não cresce. Aí que tá. Você direcionar o recurso para o lugar certo. Por exemplo, o motorista de Uber. Se ele pega todo o dinheiro e investe em produto para limpar o carro, em lanternas novas, em bancos novos, vai faltar gasolina. Vai faltar gasóleo, diesel. E aí ele não vai conseguir rodar. E se ele não conseguir rodar, ele não consegue pegar mais passageiro. Então o anúncio, ele é combustível. Não fica querendo pensar que o orgânico vai fazer você crescer, que não vai. O segredo tá aqui, Jéssica. Faz um bom conteúdo, anuncia, colhe um custo por clique bom do anúncio, investe nos melhores anúncios e descarta os piores. Sabe a lei da evolução de Darwin? É exatamente isso. O segredo é esse, gente. Você vai impulsionar 2 anúncios. Um dos 2 vai dar um resultado melhor. Você vai investir no melhor, vai descartar o pior e vai procurar outro. Ficou o dedo no meio. E vai procurar outro para competir. Aí se o outro for melhor, você para com esse. Se não for melhor, aí você investe nesse aqui. E aí você vai crescendo. Conseguiu o cliente, bota mais dinheiro. Tem que continuar escalando. Montinho, montão. Montinho, montão. Se não, não vai. A Jaqueline falou, já investi em anúncio no Instagram também. Meu medo é não ter retorno, mas estou fazendo se isso acontecer. Você tem que ter um dinheiro que você não tem problema se você torrar ele. Coloca um dinheiro pequeno, que se você torrar, paciência, aconteceu. A verba de guerra que eu ensino lá no Agente Escalável, as 2 estão lá no Agente Escalável. Bota a verba de guerra. Se não deu retorno, tá tudo bem. Você tá preparada para perder esse dinheiro. Só que você não tá perdendo, você tá aprendendo. Aí você vai fazer. Vai fazer. Você tá investindo um pouquinho, Jaqueline. Você tá investindo um pouquinho, Jéssica. Tá de boa. Agora, se der retorno, você vai investir mais. Se não der retorno, você não escala. Você só vai pôr mais dinheiro se der retorno. Se não estiver dando retorno, não tá dando certo. Mas você vai continuar insistindo até dar certo. Sacou? Vamos lá. O medo de imposto. A Daiane falou que tem o medo de imposto, né? Não sei se a Jéssica falou sim por causa disso. Eu deixei de crescer por muito tempo por medo de pagar muito imposto. Quem tem medo de pagar imposto, fica com medo de faturar. Começa a fazer umas gambiarra lá para pagar menos. E gasta muito tempo com isso e não tem tempo para pensar em crescer. Gente, por mais que o imposto esteja alto, você tem que torcer para pagar o máximo de imposto possível na tua vida. Tá louco, Humberto? Você ama o Lula? Não, eu não amo. Nossa, só de pensar no nome desse cidadão,
Não sei se tem eleitor dele aqui, mas nossa, chega a me dar gastura. Não gosto dele. Mas é bom você pagar o máximo de imposto possível. Por quê? Porque se você está pagando muito imposto, é sinal que você está faturando muito. Então torça para sua guia do DAS ser cada vez mais alta. Porque se você estiver pagando muito, você está ganhando muito. Bota isso na tua cabeça. Parece um negócio que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Se você está disposta a pagar muito imposto, você está disposta a faturar. Quando você fica com esse bloqueio, eu não quero pagar muito imposto, não quero, você fica mandando essa mensagem para sua cabeça. O que vai acontecer quando você estiver no momento do crescimento? Você vai se sabotar. Esse negócio do escalão, Jéssica, quanto maior o escalão, mais você está faturando. Aqui em Portugal tem uma parada do escalão lá na Segurança Social. Então você vai faturando mais, você vai mudando de escalão. E você vai começando a perder a isenção das coisas, na escola, na comida do seu filho, nas coisas. Aí tem muita gente que vai travar nisso. Aí a pessoa ela não quer crescer por causa disso. Quantas pessoas não vão arrumar emprego até o último segundo do seguro-desemprego? É uma mentalidade de escassez. Quem é que deixa de faturar para não mudar o escalão? Para não chegar? Quem é que tem medo de imposto de renda? Aí a pessoa ela fica com medo de bater a cota do imposto de renda para não pagar imposto de renda. Ela fica se sabotando para faturar mais. Quantas pessoas eu já conversei na época que eu trabalhava lá na empresa que falava assim: ah, eu não posso fazer nada mais não, senão eu vou pagar imposto de renda. Ah, eu não vou fazer mais hora extra não, porque senão eu vou pagar imposto de renda. Ah, eu não vou. Aí a pessoa começa a se sabotar de crescer. Gente, isso aqui não é papo de coaching, não é papo de mentalidade positiva, é real. Inclusive, mentalidade positiva é real também. Mas tem muito cético, né? Isso aqui é real, assim, lógico. Você fica com medo de pagar imposto, fica com medo de subir escalão, fica com medo. O que acontece? Você não cresce. O que a Jéssica falou, o medo de imposto está mais associado à falta de conhecimento. Na minha opinião, no meu caso, eu me sinto confortável com os números. A Jéssica é formada, né? Você é da área de contabilidade, né? E é muito bom buscar conhecimento. A gente está falando de medo de empreender, o conhecimento te traz tranquilidade. Meu foco é estar no sem escalão. É exatamente. Por exemplo, quer saber uma maldição que tem no Brasil? Mai, muito bem-vinda. Chegou. A questão do Bolsa Família. Não é o programa que é uma maldição, mas é uma maldição que fizeram. Se você recebe Bolsa Família, você não pode ter outra renda, senão o benefício é cortado. Cara, o que isso incentiva? Isso incentiva as pessoas a não ter outra renda. Eu conheço uma pessoa que foi, nesse final de ano, visitar uns parentes lá no Nordeste. E as pessoas, elas estão super acomodadas lá. Muita gente que não trabalha, muita gente que tinha uma renda extrazinha, mas fica com medo de perder o benefício. É a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade de quem não quer pagar imposto. A Jéssica falou, eu saí da contabilidade porque agora só quero cuidar da minha própria contabilidade. E agora tem bastante conhecimento para isso. Então, gente, vocês precisam identificar o que é que está te travando. Porque esses medos, eles te bloqueiam de dar o próximo passo. Você vai mapear na sua vida e você vai ver que você deixou de crescer por causa de algum medo. Esse ano é um ano que eu falei que vai ser o melhor ano da minha vida. Eu tive umas reflexões tão profundas nesse final de ano. Eu comecei a identificar o tanto de vezes que eu poderia ter dado um salto muito maior dos meus negócios e eu não dei por causa de medo. Eu não dei porque eu não fiz o que tinha que ser feito. Quem aqui assistiu ou está assistindo o seriado do Ayrton Senna? Olha quem tá aqui, Dr. Wheeler. Prazer te ver aqui, viu? Thaís, a Tati. Legal ver essa lista aqui. Quem aqui tá assistindo? Ontem eu tava assistindo o seriado Ayrton Senna, inclusive eu tava conversando com o Dr. Wheeler, meu amigo aqui, sobre isso. A gente bateu um papo ontem, inclusive foi edificante demais a conversa que a gente teve ontem. Eu tô assistindo. Cara, eu comecei a assistir ontem. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, eu comecei a assistir ontem. No primeiro episódio, ele quer ir pra Fórmula Ford. E aí o pai dele pega e fala, pô, é muito dinheiro. Ele fala, não pai, eu vendo o Opala.
Aí o pai dele fala, pô, é o meu Opala, né? Ele falou, não, pai, mas de qualquer jeito, se eu for, vai ter que vender porque eu não vou ficar aqui, e não sei o que, não sei o que lá. Meu, aquilo me deu um insight tão grande na hora que eu tive que pausar e falar com a Letícia. Isso me lembrou de um livro que eu li do Flávio Augusto. O livro é O Ponto de Inflexão. Flávio Augusto, ele veio da favela do Rio de Janeiro. Pegava busão, e ele montou as escolas de inglês e ele é o dono da WhatsApp. Um bilionário brasileiro muito legal. Aprendi muito com ele. Sobre venda, sobre muita coisa. E ele fala que para ele ter construído o que ele construiu, ele tem que chegar num certo momento da carreira dele e fazer um movimento. Como é que ele fala? Alguém aqui entende de poker? Você entende de poker, Willer? Tem uma hora no poker que você tem que ir pro tudo ou nada. Não lembro se é all-in, acho que é all-in, não lembro. Que é você botar tudo na mesa, vambora, ou vai ou racha. Ele falou que ele fez isso, se ele não tivesse feito isso, ele não teria rompido a barreira social. Ele pegou cheque especial da esposa dele, pegou cheque especial dele, é all-in mesmo, né? Pegou o cheque especial da esposa dele, pegou o cheque especial dele e pôs. E na época, os juros do cheque especial lá para 1994, por aí, era altíssimo. Altíssimo. Mas foi no vai ou racha. E ele pega e fala, eu não recomendo que você faça isso. Não recomendo. Mas, se chegar num momento que você tiver a convicção, você vai ter que tomar uma decisão. Porque senão você não rompe. Cara, da onde eu vim, era improvável eu estar aqui onde eu tô. Era bem improvável. Eu não achava que eu era tão escasso. Mas eu era muito escasso. Muito escasso. Em todos os sentidos. Percepção, maneira de se vestir, maneira de perceber, ser mais grotesco até para comer, para tudo. E são coisas que te atrapalham de conseguir grandes negócios, te atrapalham de conseguir networking, te atrapalham de conseguir um monte de coisa. E se eu não tivesse tido coragem de pedir as contas de um emprego com a Letícia grávida, e a Letícia pedindo as contas, e a gente ido com frio na barriga que foi, e feito tudo aquilo acontecer, e aí eu recebi um pouquinho de dinheiro de rescisão, a gente investiu no curso de micropigmentação da Letícia, eu peguei meus cartões, estourei meus cartões, eu sujei meu nome, cara, naquela época. Estourei cartão, tinha uns 6 mil reais de limite, botamos isso, botamos a rescisão, botamos tudo. Eu sei que a gente queria ter uma segurança. A gente tinha um mês de aluguel pra frente, só isso. Na época o aluguel era R$ 750. Só que eu nunca tinha pagado aluguel na vida. Vambora, vamos. Se der errado, eu arrumo um emprego. Deixar minha filha passar fome a gente não faz, então vambora. E foi. E foi. Eu lembro que, nossa, eu tava passando mal. Sabe aquela vontade de embrulhar o estômago mesmo? Falar, meu Deus do céu, como que eu vou pagar o... Por que eu pedi as contas do meu trabalho, cara? Eu tava maluco. Por que eu fiz isso? A minha filha vai nascer, Humberto. Você é moleque. Isso me assombrava. Só que aí, um cara que eu tenho muita gratidão até hoje, o Pedro Taveira. Dá um Instagram aí depois, pesquisa aí, Pedro Taveira. Ele é um cantor sertanejo de Goiânia. Por carreira, ele não é um cara muito conhecido, mas ele tem composições para um monte de artistas conhecidos. Lá em Goiânia, Brasil. Tem canção com Michel Teló, aquela música Coisa de Deus. Eu nem sei se essa música é famosa. Coisa de Deus, sei lá o que lá, Mioto. Enfim, é um monte de cantor sertanejo bem famoso. E na época, eu junto com a minha amiga Ananda, a gente começou a fazer o marketing dele de graça. E começou a dar certo. A gente começou a pegar 1.000 inscritos no Facebook por dia. E aí começou a vir gente, começou a dar certo. E foi rolando, foi funcionando. Foi na época que eu pedi as contas. Aqui eu vou contar uma história muito legal para vocês. O Pedro, ele me indicou para Maíra. A Maíra é a atual esposa dele. A Maíra trabalhava numa empresa de Goiânia de produtos alimentícios chamada GSA. E dentro da GSA tinha uma empresa de produtos saudáveis chamada Produtos Paulista Life. E eu fazia o Instagram dessa empresa. Só que olha o que aconteceu. O Pedro pegou e falou pra mim assim, olha, eu vou te indicar aqui, a Maíra tá precisando de alguém pra trabalhar o marketing lá. Você sabe? Eu falei, sei, bora. Meu, tava desempregado, tava esperando uma oportunidade aparecer. Acho que tinha uns 15, 20 dias, mais ou menos, ia bater o mês, tinha um aluguel próximo, eu tava desesperado.
vambora. Marquei uma reunião com ela. Meu, eu não sabia nem me portar nessa reunião. Sabe aquele negócio que eu tava no meio da reunião, não conseguia respirar. A minha vida tava dependendo daquilo. Era pra fechar um contrato de R$ 2.500. Hoje em dia, R$ 2.500, tipo, é uma venda que eu faço de um produto. De um produto médio meu. Mas na época era a minha vida. A minha vida dependia daquilo. Aí ela falou assim, ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E eu, mano, na hora de dar o preço, o que eu vou falar? Eu não sabia exatamente o que eu ia cobrar. Chegou na hora, beleza, Humberto, é isso mesmo. Você vai fazer o Instagram, essas postagens, ótimo. Quanto fica? Na hora do quanto fica, engasgou aqui. Eu pensei assim, peraí, se eu pedir R$ 1.500, que eu já ganho aqui, minha vida não vai mudar nada. Eu vou pela segurança. Mas quer saber? Eu já tô na água, vai pra se molhar. Se eu não conseguir, eu arrumo um emprego. R$ 2.500. R$ 2.500. Bem sério, assim. R$ 2.500. Por dentro, assim, eu tava me corroendo. Tipo, mano, eu nunca tinha cobrado R$ 2.500 em alguma coisa. Eu nunca tinha recebido isso. Tá bom, vamos fazer. Perfeito, legal. Quando eu desliguei a chamada, meu, caiu umas lágrimas aqui do olho. Aquele suor veio. Que eu encostei assim na cadeira. Sério, seríssimo. Depois eu saí pulando que nem um doido e fui falar pra Letícia. Fechei. Eu consegui. Eu consegui. E foi. Se eu não tivesse pedido as contas, eu não teria coragem de fazer isso aqui. Aí entra uma questão aqui muito importante, muito valiosa que eu vou falar pra vocês. Quem conhece a história do rei Davi? O rei Davi, ele apacentava ovelhas, né? Ele era o mais mirrado dos irmãos, entre aspas, né? Ele era o mais jovem. E aí o profeta Samuel foi lá na casa do pai dele. E aí chegou lá, né? Na casa do pai de Davi. Traz aqui seus irmãos que hoje eu vou ungir o novo rei de Israel. Aí foi lá os mais fortes, né? Eliabe, os irmãos dele lá. O pessoal que já servia na guarda do rei. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ué, não é nenhum desses. Tem algum aí. Não tem mais nenhum? Ele falou, tem mais um. Ele fica lá no campo apacentando as ovelhas, mas ele tá longe daqui. Tipo, eles nem contavam com o cara. Então vai lá, traz ele. Não, mas profeta, vai lá, eu vou esperar. Tá tranquilo. Pode ir lá buscar ele com calma. Foi lá buscar Davi. Foi lá buscar Davi. Davi foi ungido rei de Israel. Mas qual que é o grande ponto aqui? Dentro de toda essa história, ele foi ungido rei, mas ele não foi coroado rei. Ele foi coroado rei depois de uns 30 anos. No meio dessa história toda, o rei Saul, ele tinha uns problemas de cabeça. Lembra? Fala que ele tinha um espírito de confusão. E ele estava mal. E a única coisa que acalmava ele era a harpa. Só que ninguém sabia tocar aquele negócio direito para acalmar ele. Aí perguntaram para um servo. E um servo falou, eu conheço uma pessoa. Ele não tem só uma habilidade. Ele tem 3 ou 4 habilidades. Ele toca harpa, ele é temente a Deus, ele tem o Espírito de Deus e mais alguma coisa. Não me lembro exatamente. Então manda chamar esse tal de Davi aí. Ele já tinha sido ungido rei, salvo engano, mas ele não foi coroado, né? O rei era o rei Saul. E ele foi chamado e ele começou a tocar harpa e o espírito do rei foi acalmado. Então o rei pediu para o pai de Davi para Davi começar a morar no palácio. Só que sabe qual que é o grande ponto dessa história toda aqui? Além da bênção ter procurado Davi porque ele era o escolhido, é que alguém falou o nome dele dentro do palácio. Se alguém falou o nome dele dentro do palácio, é sinal que Davi era um homem bem relacionado. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que alguém fala o seu nome dentro do palácio? Será que a oportunidade vai aparecer na sua vida porque alguém vai falar o seu nome dentro do palácio? Eu fiz um trabalho de graça pro Pedro Taveira. Eu aprendi muito, nem sabia fazer o negócio direito, mas funcionou e deu certo. E ele falou o meu nome pra esposa dele.
E a partir dessa indicação, eu fechei esse meu primeiro contrato que salvou minha vida naquele momento. Porque o meu nome foi falado lá. O nome de Davi foi falado dentro do palácio. O meu nome foi falado quando foi preciso. Tempos depois, a Maíra foi demitida da empresa. Eu continuei. Eu era um prestador de serviços, era uma empresa terceirizada. Eu abri um CNPJ para prestar serviço para essa empresa, inclusive. E aí, conversa vai, conversa vem. Um tempo depois, a Maíra me fala: Humberto, eu te contratei lá. Você acredita que você ganhava mais que eu? Eu falei: quê? Porque ela é rica, ela tinha dinheiro. Ela trabalhava lá, acho que para aprender, não sei. Ela tinha dinheiro. Ela tinha percepção. O Pedro também é um cara que tem dinheiro e tal. Sério? Quanto que você ganhava? Ela falou: R$ 1.500 por mês. Eu falei: R$ 1.500 por mês? Ela falou: eu ganhava isso. E por que você me contratou por 2.500? Ela falou: porque eu precisava e eu senti confiança em você. E o Pedro me indicou você. No fundo, essa indicação teve um peso. O Pedro indicou você. E o Pedro falou muito bem de você. Eu vi o trabalho que você fez no site dele. Estava incrível. E foi aí que eu fechei esse contrato, que talvez se eu não tivesse fechado, talvez eu tivesse desistido antes de ter dado certo com a Letícia. Eu precisava muito daquele dinheiro. E ele veio na hora certa. Bênção de Deus, 100%. 100%, porque veio na hora certa, no momento certo. Só que tem um ponto. Deus, ele não faz um avião decolar. Para um avião decolar, primeiro o ser humano ele tem que ter vontade de voar. Ele vai observar os pássaros e ele vai criar uma máquina porque ele não tem asa. Só que para o ser humano não tem impossível, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser criador também. Então ele cria o avião, observando os pássaros com a vontade de voar. Ele vai lá e voa. E aí a provisão divina, o favor de Deus, ele vem no ar, no vento de proa. Sabe o que é um vento de proa? É um vento na condição certa, que empurra o avião. Então tem avião que voa a 700 km por hora, num vento de proa ele consegue chegar a 900. Ele vai mais rápido, ele performa bem. Esse vento de proa ele acontece também na navegação marítima. É o vento certo que empurra o navio certo. Esse é o favor de Deus. Eu estava em campo. Eu tinha voado. Eu estava no jogo. Eu pedi a demissão. Eu estava lá. Se eu não estivesse lá, eu não ia receber. Davi, você acha que ele era mirradinho mesmo? Alguns capítulos antes fala que ele lutou com um leão. Ele não deixava nenhuma ovelha para trás. Ele lutou com um urso. Ele tocava a harpa. Era temente a Deus. Ele tinha tudo que o rei precisava. Ele estava treinando. Você está treinando? Você pede sucesso para Deus, mas você está parando no medo? Você está treinando? Você está treinando? A Jéssica falou: eu não tive coragem de pedir demissão, mas entreguei para Deus. E meu contrato foi encerrado. E recebi o dinheiro que precisava. Agora depende de mim. E vai para cima. Quando eu falo isso do pedir demissão, eu não estou falando que é exatamente isso, tá? A irresponsabilidade seria da minha parte se eu falasse para vocês: gente, vai lá, todo mundo pede demissão e faz acontecer. Não. É o mesmo princípio que o Flávio Augusto falou. Eu botei tudo na mesa, mas eu sabia o que eu estava fazendo. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é saiba o que você está fazendo. Eu tinha habilidades para fazer o marketing do Pedro. Eu tinha habilidades, por isso eu fui chamado. Você sabe vender? Você está conseguindo fazer dar certo aí na sua casa? A Jaqueline, minha aluna aqui, ela é enfermeira. Ela ganha um salário legal como enfermeira. E ela está fazendo a transição para trabalhar por conta. Ela tem um vídeo lá dela atendendo o cliente lá no carro. Mó legal. Fazendo cílios lá no carro. Ela está treinando. Ela já comprou 2 cursos meus. Ela está frequente, ela está aqui nas lives, ela está aprendendo.
Você está fazendo o que tem que ser feito? Você está entregando uma boa técnica? Você está numa melhora constante? Você está aprendendo a vender? É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser desenvolvido. Dr. Wheeler, meu amigo, que a gente estava conversando ontem, ele estava me falando sobre umas coisas que foram muita inspiração para mim. Sobre a questão do consultório dele. Inclusive, meus parabéns. Estou muito contente pelo seu consultório. Sucesso. E a questão de que uma hora ou outra você tem que jogar o chapéu do outro lado do muro. Parar de atender plano de saúde, parar de atender o plantão. Muitas vezes parar de fazer um determinado procedimento que está te tomando tempo. Jéssica falou sim. Eu digo no sentido que ele fez o que era preciso fazer para eu ganhar coragem. É isso. Agora vai para cima e identifica na onde é que você está travando agora. Qual é o seu ponto de trava agora? Eu identifiquei um monte de pontos de trava meu de novembro para cá. Novembro eu falei que vai ser o meu melhor. Novembro eu falei 2025 o meu melhor ano da minha vida. E eu falei aqui publicamente. Eu já comecei 2025 agora. E esse movimento me fez olhar para dentro de mim. Tá aqui o autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro de você. A bênção, ela vem disso. Só que essa palavra aqui, ela norteia a minha vida. Eu sempre volto nela. Eu sempre falo sobre ela. Porque é uma palavra muito poderosa. Você precisa olhar para dentro de você. Tudo começa olhando para dentro de si. Aqui perto. Então, porque se você não olha para dentro de si, quem quiser anotar aí, isso aqui me norteia. No hebraico faz mais sentido. No português original, no português, né, que não é o original, eles não traduzem o ler lehá aqui. Vayomer Adonai el Avram ler lehá ve'artsecha umimolar terra umimolar de terra umebeit aviha. E disse o Senhor a Abrão: vai para ti, desde a tua terra e desde o lugar de nascimento e desde a casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, e te farei como nação grande, e te abençoarei, e tornarei grande o teu nome, e será bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e o que te amaldiçoa, amaldiçoarei, e serão abençoadas em ti todas as famílias do solo. E aí fala que Abraão foi, pegou ele, a mulher dele, o irmão dele, o sobrinho dele, Ló. E aí quando ele chega na terra de Canaã, ele descobre o quê? Que teve uma seca na terra. Lehá. Aí, o CH que o Wheeler colocou aqui, lê como um R bem forte. Tipo, lehá. Houve fome na terra. Pô, Deus acabou de dar a bênção para ele. Vai lá para essa terra. E aí quando ele chega nessa terra, fome. E ele tem que ir para o Egito. Ele já perde a bênção na primeira. Isso vai acontecer com você. Você vai pedir a tua bênção. E aí vai acontecer alguma coisa. Alguém vai se voltar contra você. Uma dificuldade vai acontecer. E é aqui que 99,9% das pessoas desistem. E é aqui o momento que você vai conseguir a força que você precisa para alcançar o objetivo. O povo de Israel só conseguiu se tornar uma nação forte por causa do Egito. O povo de Israel virou um povo no Egito. Era um amontoado de gente que quando foi escravo teve que se unir e ser forte e sair do Egito. A sua dificuldade tem um propósito. Esse medo que te impede de fazer acontecer é porque tem alguma coisa aqui que você tem que vencer. E você precisa enfrentar um passo de cada vez. Porque se você não for, você não vai conquistar a terra. A terra ela não é dada para você, ela é conquistada. E de verdade mesmo, você não deveria ter medo do que vem à frente. Você deveria ter medo de continuar na mesma. Vivendo a mesma vida, envelhecendo, vendo o seu tempo passar, vendo o relacionamento com o seu cônjuge esfriar.
vendo problema de grana atrapalhar a tua casa, vendo um monte de coisas que você gostaria de ter não acontecer, seus sonhos esfriarem, a vida passar. A vida passa, num instante. Eu era uma criança, tô com meus 31 anos, eu até perco as contas às vezes. Daqui a pouco eu tô nos 40, daqui a pouco 50, e é assim que passa. É disso que a gente tem que ter medo. Viver aqui e não cumprir o nosso propósito. Qual que é o teu propósito? É abençoar a gente através das suas habilidades. O seu trabalho serve para abençoar pessoas. Se você estiver fazendo isso, as demais coisas serão acrescentadas. Naturalmente. Naturalmente. Enfrenta esse medo. A sua maior dor, ela tem intimidade com o seu propósito. É lá que você tem que fortalecer. E você vai ver esse padrão na Bíblia. Moisés, ele não queria ir. Por quê? Porque ele era ruim de palavras. E no fim das contas, a maior habilidade dele foi o quê? Palavras. Ele liderou um povo. E aí você vai ver esse padrão em muitos lugares. A sua maior dificuldade, sua maior dor, ela tem uma relação muito íntima com o seu propósito. Vamos transformar esse medo. Vamos enfrentar. É vergonha, é timidez, é medo do fracasso, é medo do que vão pensar. Foda-se o que vão pensar. Faz a tua parte. Enquanto você ficar esperando pelo que vão pensar de você, pela aprovação dos outros, pela aprovação do grupinho que você tá, você não vai sair da merda. Dane-se o que falam. Cuida dos seus. No fundo do fundo, é igual o mito da caverna de Platão. Eles vão falar. E dependendo, eles vão te matar, entre aspas, né? Eles querem que você continue nivelado. Por isso que eles vão se voltar contra você. Não é porque eles são maus, necessariamente. Mas você não tem que ficar se importando com o que os outros vão falar, não. Ah, virou blogueirinha. Ah, começou a mexer com o Instagram. O Willer me falava muito disso, que os médicos eles tinham muito essa questão de... Ah, um médico que mexe com rede social. Veio a pandemia, fortaleceu, hoje em dia advogado mexe, médico, todo mundo, juiz. E aí quem não teve coragem ficou para trás. Então vamos lá, faz acontecer. 2025, eu botei na minha cabeça, eu tô convicto, vai ser o melhor ano da minha vida. E vai ser o melhor ano da vida de quem estiver andando comigo, porque eu vou dar o meu máximo para isso acontecer. Até aqui, eu já tô por trás de mais ou menos, um pouco mais de 60 negócios que faturaram mais de 2 mil euros ou 10 mil reais no Brasil. Alguns muito mais, 90, 60, 45 mil. Eu quero ajudar você também. Eu quero te dar força. Essa união da gente estar aqui fazendo essas lives, principalmente a live da manhã que eu tô fazendo todo dia ininterrupta, isso aqui dá força para continuar. Porque quando você acorda sozinha, é ali que você para. Quando você olha e fala, nossa, como eu sou idiota, por que eu tô pensando isso? Às vezes eu penso isso, às vezes eu caio nessa autossabotagem. Você acorda e fala, nossa, tudo aquilo que eu planejei ontem é uma grande idiotice. E aí você desiste. Por quê? Porque você precisa de gente, ninguém faz nada grandioso sozinho. Então eu tô te fazendo um convite. Essa é a live da noite, a live que a gente traz um conteúdo mais técnico. Mas vem na live da manhã. 8h22 da manhã, horário de Portugal. 5h22 da manhã, horário de Brasília. É muito cedo, é muito cedo. Se quiser, volte a dormir depois. Mas é aqui que você se desafia a fazer uma coisa que você não está fazendo. É aqui que você ganha força. Não tem como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Esse é o convite que eu faço para você. No final dessa live, você vai lá no link da minha bio. Tem o grupo de WhatsApp. Eu vou mandar um áudio lá pro grupo. E eu quero que você esteja lá. Eu vou dar o meu máximo aqui para te entregar isso, para te trazer essa força. E eventualmente eu vou te convidar para a gente participar do portal, para você trabalhar comigo nas mentorias, porque eu quero que você tenha resultado, eu quero que você dê um próximo passo. Mas esse é o primeiro passo, é ouvir o chamado. Eu tô te chamando. Você vai continuar no medo, você vai continuar na insegurança,
Você vai continuar caminhando sozinha, desistindo? Assim como várias coisas que você faz na vida, comece e para, comece e para, comece e para. Ou você vai enfrentar e vai ganhar força. Assim como na academia você tem que pegar um peso mais forte para ganhar força, você precisa enfrentar desafios para poder crescer. Você precisa viver coisas que você não estava vivendo. Você quer ter resultados diferentes? Faça diferente. O chamado está aqui. Eu estou te chamando. Eu ainda não estou te chamando para o portal. Eu vou te chamar. Eu estou te chamando para esse compromisso. Vem para as lives. Vem comigo nessa. Entra lá no grupo do WhatsApp. Eu quero ver você lá. O chamado está dado. A minha parte eu estou fazendo. Agora eu quero ver você fazer a sua. Vamos lá, vamos fazer a mentalização de hoje. Para quem é novo aqui, toda live a gente faz uma pequena mentalização, uma oração, uma conexão. Coloca os 2 pés no chão, as costas na cadeira e respira fundo 3 vezes. Quando mais que uma pessoa está em conexão com um único propósito, coisas acontecem. Lembra da Torre de Babel? Todo mundo estava com um único propósito. Não era o ideal propósito. Mas mesmo não sendo o propósito ideal, uma coisa gigante estava acontecendo. E aí Deus pega e fala, vamos descer lá e vamos confundir a língua deles. Porque com a união que eles estão, nada é impossível para eles. Eles vão conseguir construir o que eles quiserem. Tem uma mensagem muito forte aí. Na união, a gente consegue construir o que a gente quiser. E se a gente está com um propósito elevado, tá aí o segredo. É por isso que orar junto, mentalizar junto é muito forte. Eu tenho feito essa tradição nessas lives. Então vamos lá, fecha os olhos e respira fundo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por iniciarmos e finalizarmos a noite com essa live, com conhecimento, com união, com força. Que o Senhor traga luz para a nossa vida, que 2025 seja um ano de romper com os nossos vícios, romper com os resultados passados, romper assim como uma semente rompe e ela ultrapassa o solo, vira uma árvore, frutifica e prospera. Assim seremos nós nesse ano. Que o Senhor nos traga força para não desistir e para continuarmos em união. Pois assim como diz no Salmo 133, tão bom e tão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. É como o orvalho que desce sobre o monte. E é assim que são dadas as bênçãos na terra, através da união. Não é bom que o homem fique só. Não é bom que fiquemos só. Nada grandioso é feito sozinho. Quero que você imagine uma luz muito forte irradiando no seu coração, queimando no seu coração. É uma luz que é a sua parte de Deus. E essa parte, ela está queimando. Ela está passando pelas suas veias. Ela está subindo para a sua cabeça. E essa luz, ela é vista de longe. E pessoas de cada vez mais longe, elas estão vindo até você. Porque elas querem ser atendidas por você. Elas querem aprender com você. Métodos vão vir das suas mãos. Você vai escrever livros. Você vai palestrar. Você vai prosperar muito. Você tem um futuro gigante pela frente. Só que você não pode desistir. Se você desistir, você vai jogar tudo fora. Não desista. O seu compromisso é não desistir. Respira fundo. Estica seus braços, se espreguiça, respira. E repete assim, ó. 2025 é o melhor ano da minha vida. 2025 é o ano de romper. Vamos pra cima, conta comigo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito legal rever algumas pessoas.
E é isso. Vai lá, entra no link da bio. Esteja junto comigo nesse propósito, porque eu tô dando meu 100%. Só que eu não consigo responder por você. É só você que consegue vir, comparecer e fazer acontecer. O sucesso é uma decisão. Você já decidiu que 2025 é o melhor ano da sua vida? Essa decisão não é minha, ela é sua. Um abraço, fica com Deus e eu te vejo lá no grupo de WhatsApp. Tchau, tchau.